Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. E mais uma vez hoje vamos contar histórias lindas para vocês. Antes disso, vamos falar do nosso canal no YouTube. Sigam o nosso canal no YouTube. Acionem o sininho para receber notificação. Sigam, comentem os nossos vídeos. Compartilhem, curtem. Isso. Que mais? Qual outra rede? Instagram. TikTok. Adiciona na biblioteca do Spotify. Estamos Boa. lá também. Ou seja, estamos em todas as plataformas. Então, isso tudo é feito para vocês. Então, acompanhem a gente, sigam a gente, comentem, divulguem o nosso podcast. Isso para nós é muito importante. Tá com um negócio bagunçado por aí? Precisando de um sistema de gestão para organizar as contas, o estoque? Conheça o Nex e aproveite o cupom 30 dias grátis. Olha ela, é o cupom. Gente, o melhor sistema de gestão de comércio, então aproveitem nosso cupom. Se você já tem um sistema, migre para o Nex, troque, você vai ter 30 dias, ou seja, a primeira mensalidade você não paga. Então use esses 30 dias e migre para o Nex e depois você vai nos contar, porque o sistema é excelente. Então, fica o convite, usem nosso cupom Olha Ela. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. Não é, minha amiga? Duas pessoas bem especiais para mim. O corpo muda, a vida muda. Mas com informação, acolhimento e movimento, tudo pode mudar para melhor. Uau! Hoje a gente traz no Olha Ela Podcast a Sibila Pugsley. Sibila Pugsley, acertou. Me corrija isso. Educadora física e criadora da palestra O Poder do Exercício no Climatério. E a Andressa Rangel, personal trainer, fundadora de um estúdio onde as mulheres se reconectam com a sua força. Eu vou começar pela Sibila. Quem é você? Eu sou uma mocinha, jovem senhora, à beira dos 49 anos, né? E já no climatério, já sentindo todas essas mudanças. Mas vamos chegar nesse papo daqui a pouco, né? Educadora física, fazem quase, como você colocou lá, eu até me assustei, quase 30 anos. Me formei no ano de 2000, sou de Curitiba, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né? Muita emoção, né? Muita emoção. Isso acontece. Até se engasga, porque como eu acompanho, né, o podcast de vocês, meu companheiro de viagem para Curitiba, quando eu vou para lá, e hoje eu tô aqui, eu tô muito emocionada, muito feliz. Que bom, e a gente tá muito feliz de te ter aqui. Que bom. Mas continuando, né, minha trajetória começou, eu acho que na 6ª série, mais ou menos, foi quando eu decidi que eu queria ser educadora física, né? Sempre tive muito envolvida com esporte, gostei sempre de estar ali em atividade. E na 6ª série tive uma professora de educação física que eu falei, não, eu quero fazer isso da minha vida, né? Bom, entrei na faculdade, trabalhei 12 anos num clube lá em Curitiba, o Santa Mônica Clube de Campo. Lá foi a minha base, assim, onde eu fiz de tudo, desde orelha seca, né? Vocês sabem o que é orelha seca? Não, traduz. Orelha seca é quando você não é ainda estagiário e você faz vários serviços. Assim, Orelha né? seca? Orelha seca. Nunca escutei Eu isso. também não. É um termo para um faz tudo, mas enfim. Aí fiquei 12 anos nesse clube, trabalhei com muita coisa lá, que foi muito legal, uma formação que me deu uma base muito legal, dança de salão, recreação, esportes, enfim, de tudo um pouco. Daí decidi que eu tinha um sonho de participar de uma companhia de dança, né? Eu sempre também gostei muito da dança. E aí apareceu uma oportunidade e eu comecei a ser bolsista numa escola de dança de salão. E daí, daqui a pouco, eu decidi deixar 12 anos de trabalho fixo e me dedicar à dança de salão. Entrei para a companhia de dança, era a mais velha de lá. Todo mundo tinha 20 e poucos anos, eu já tinha meus 38 anos. E aí, foi uma experiência muito legal também, né? Um aprendizado muito grande. Tive que me desdobrar, porque eu era a mais velha, então eu tinha que ensaiar dobrado, E, enfim, realizei esse sonho de ser... de ser dançarina, participante de participei do meu primeiro espetáculo, acertei o pé no cenário, mas enfim, deu tudo certo. E aí, a escola de dança, que era um sonho, mudou de espaço e eles começaram a não conseguir manter. Enfim, tive que seguir minha vida. E aí, trabalhei mais 4 anos dentro de um clube, né? Aí tu voltou? Para outro clube, clube curitibano, lá em Curitiba. Trabalhei com natação, hidroginástica. Foi também uma experiência muito legal. Até que eu comecei a trabalhar como personal trainer. E aí, eu descobri que o que realmente
me encantava, né? Poder trabalhar de forma individualizada, conseguir resultados bem específicos de acordo com cada pessoa. Bom, aí que aconteceu? Larguei o trabalho de novo. Foi uma sucessão de reinvenções, E né? aí fui pra carreira solo. Falei, agora acho que é a hora de eu encarar a carreira solo. Bom, enfim, trabalhei 8 anos lá em Curitiba, somente como personal trainer. E aí, de repente, né, eu fui casada há 12 anos. Depois, eu tenho um namorado, né, que chama. Pra não dizer que eu casei a segunda vez, né? Eu tenho um namorado. Enfim, ele é daqui de Florianópolis e eu comecei a vir pra cá todas as férias e me apaixonar por essa cidade, porque eu adoro a natureza, adoro a praia. E eu sabia que um dia, namorando com ele, eu sabia que um dia ia vir pra cá. Eu tinha esse certo medo, né, de ter que largar tudo e vir, mas aconteceu esse dia, um pouco antes do que eu queria. Na pandemia eu vinha pra cá, ficava mais tempo, e aí quando eu vinha pra Curitiba eu chegava chorando lá e olhava o prédio e falava, meu Deus, não tem praia. E é frio. Enfim, aí aconteceu a nossa trajetória de vir pra cá, e eu tava num evento, encontrei uma amiga que eu não via há muito tempo e falei, olha, eu tô indo pra Florianópolis, e ela falou, puxa, eu tenho uma amiga lá que tem um estúdio, ela tá precisando de uma pessoa. E aí ela fez a nossa conexão e eu vim parar onde? No estúdio Andressa Rangel. E a gente começou um trabalho, bateu a nossa metodologia, bateu a nossa energia. E hoje eu tô aqui mais ou menos um ano e... mais de um ano e meio, Sibila. Até ainda achei que, do tanto que tu tá engajado, até achei que era mais tempo. E aí eu tô aqui, estamos desenvolvendo, né, esse trabalho juntas lá e tive essa oportunidade de achar uma pessoa tão especial como a Andressa, que me recepcionou, abriu as portas de trabalho e agora estamos aí. E aí veio, no meio de tudo isso, o momento que eu percebi que eu já estava no climatério. E aí Começou como um... Como que começou? Não, na verdade começou com... O meu ciclo menstrual começou a ficar muito bagunçado. Isso já tem um tempo que eu falava, né? Será que é? Será que não é? Fui fazer uma consulta antes de vir pra cá com um médico. Ele falou que tava tudo certo, mas eu não acreditei muito nele, não, né? Eu não acreditei nele porque ele falou que minha vitamina tava 20 e pouquinho e tava ótima. Então já comecei já na, né? Qual vitamina? A D? D, vitamina D, tava baixa. Mas enfim, aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa. E daí né? Sua. E muitas coisas começaram a mudar e aí eu falei, não, temos que investigar melhor. Aí eu descobri que já estou no climatério. Depois a gente vai abordar esse Eu tema. ia dizer. Durante a conversa. Muito pra falar sobre isso. Porque o exercício e o climatério tem que andar juntos, né? Muito. Andressa Rangel. Eu sou Andressa Rangel, educadora física, personal trainer. Sou formada em educação... Corta. Continua. Bem Sou tranquilo. formada pela Universidade... Tudo bem. 3, 2, 1... Sou formada pela Universidade Positivo, em Curitiba. Vocês duas são de Curitiba? As e vieram se duas. conectar aqui. Pois exatamente. A Nossa! energia, né? Como é A que energia. pode? É que nem aqui. Bom, enfim. Tenho uma relação com a atividade física desde muito pequena. Eu sempre gostei muito de esporte, praticava esporte desde pequena. Era daquelas que participava das Olimpíadas da escola, de todas as modalidades possíveis, jogava vôlei. E com isso, quando eu tinha 14 anos, o meu pai resolveu se matricular numa academia e foi aí que eu me apaixonei muito forte pela prática da musculação. Em cima disso, veio época de vestibular e veio a minha tomada de decisão. O que você irá fazer agora? E eu lembro até hoje que eu defini, não, eu quero ser educadora física. Veio aquele grande tabu do meu pai, como um grande engenheiro, de me perguntar, filha, você está realmente preparada para ser uma educadora física? Você sabe que essa profissão, financeiramente, tem os seus, né, seus desafios? Eu falei, pai, eu quero fazer o que eu amo. Então, me formei pela Universidade Positivo em Curitiba, sou formada há 11 anos, então vivencio isso grandemente. E veio parar em Floripa. E vim parar em Floripa. Agora, como veio para Eu ia Floripa? dizer logo, há pouco tempo, porque a Sibila deu um ano, né? Que você tá aqui um ano e pouco. E tu... Eu já moro aqui há 11 anos. Ah. Eu comecei a fazer pós-graduação em Aqui? Florianópolis, isto. Mas antes disso veio a minha sempre tão sonhada ligação com a atividade física. Uhum. Eu comecei a surfar
E todas as vezes que eu vinha pra cá, era algo de amor à primeira vista. Quando eu voltava pra Curitiba, como foi mesmo que a Sibila comentou, Eu imagino a sensação. eu me sentia um pintinho fora d'água. Esse lugar não é mais pra mim. Não fazia mais sentido aquilo pra mim. Então, eu defini que eu iria vir morar aqui sozinha, na raça, na coragem. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Para minha família foi uma grande surpresa, porque eu morava com os meus pais, era recém-formada, uma jovem, né, desbravadora do mundo. E eles falaram, meu Deus do céu, o que que ela vai fazer lá? E eu tentando mostrar para eles o que fazia sentido para mim, a minha vivência em Florianópolis, a minha vivência perto da natureza. Eu senti algo tão forte, tão profundo, que eu queria mostrar isso para eles. Foi então que eu defini, vim morar para cá, e ao longo dos tempos eles foram criando esse sentido, foram entendendo esse sentido aqui. Foi então que me mudei, comecei a trabalhar mais no ramo de academia, aqui em Florianópolis, conheci pessoas maravilhosas e com essa vivência eu fui me inserindo cada vez Você mais. falou, já são 11 anos isso? 11 anos em Florianópolis. E com essas pessoas que foram me abrindo muitas portas. E tu foi direto pro Campeche? Elas não pro falaram, Campeche. mas isso tudo acontece lá no sul Direto da ilha. Aliás, pro o sul da ilha é bola da potente. vez. é sucesso absoluto, né? É potente. Direto pro Campeche. Isso. Rio Tavares, Campeche. Enquanto isso, então, a gente ali com essa ligação de academia, foram me abrindo portas, fui conhecendo muitas mulheres. Meu nicho sempre foi feminino, sempre me identifiquei com a prática do treinamento feminino. Comecei a vivenciar essa sala de musculação. O que aconteceu? Pandemia. Ah, Jesus. Pandemia, porém, antes da pandemia, tive meu filho. 1 ano e meio antes da pandemia, tive o Miguelzinho. Veio pandemia, o que você vai fazer? Fechou tudo, fechou a academia. Como você vai se reinventar? Enquanto isso, comecei a trabalhar com a minha consultoria de treinamento online, abri meu site e comecei a vivenciar a prática de treinamento funcional na praia, que foi algo transformador. A Andressa mora perto da praia. A gente acordava 6, 7 horas da manhã, a gente já estava pisando na areia, vendo aquele sol nascendo maravilhoso, com aquela conexão com a natureza. Isso na época da pandemia. Isso na época da pandemia. A gente treinava de máscara na praia. Sim, bem longe um do outro, enfim, né? Como Isso, podia, respeitando lá o distanciamento e tudo mais. Levava o alquinho para passar nos acessórios. Mas aquilo começou a fazer muito sentido para as mulheres. E aquele movimento consciente em relação à conexão com a natureza também fez uma busca com as pessoas que buscavam o meu trabalho, delas se resgatarem com elas mesmas. Delas vivenciarem o que era o propósito de morar em Floripa. Achei que você estava batendo para mim. A gente estava mandando eu parar de falar. Não, só por isso. Vamos lá, vamos Que da resgatar. praia, né? Você estava contando da praia, que aí o propósito daquelas mulheres e tal, que você estava ali treinando. Isso. Quando finalizou a pandemia, a academia me ligou, falando, vamos voltar à nossa prática. Isso eu ia te perguntar, as meninas que treinavam contigo na praia, foram o pessoal que... Elas eram tuas alunas da academia ou já foram outras? Algumas sim, porém foi o boca a boca. Olha só. Então, algumas Do bairro, vieram, né? e daí elas foram fazendo a ponte. Ai, tá acontecendo um treino ali no Rio Tavares, ela é maravilhosa, e assim foi indo, foi migrando boca a boca. A Andressa é famosa, tá? Eu imagino, não, e o que eu tô pensando é que depois eu vou fazer esse comentário pra gente retomar. Ali nasceu um novo negócio, né? Um novo negócio, Né? Porque uma reinvenção. às vezes acho que é linear, a gente tem falado muito isso aqui que é linear, e às vezes ele surge naturalmente. Ali começou a surgir um novo negócio, né? Perfeito. Que bacana. E daí, eu tomei a decisão de não que voltar. eu não voltaria. Financeiramente, não valeria a pena, porque eu já estava engajada ali com o meu público, eu não precisava dividir aquilo com ninguém, né? E eu comecei, desvinculei, porém, tenho extremamente carinho por essa academia, porque foi uma grande porta que me abriu, foram extremamente receptivos, calorosos, tinha como uma família mesmo. E tomei minha decisão
de começar a atender em domicílios, academias de prédio. E foi assim, foi migrando. Personal trainer mesmo. Personal trainer. O que aconteceu? As pessoas foram procurando o meu trabalho, indicando, né? E chegou uma hora, um momento que eu me vi, gente, tanta procura e eu não tenho mais demanda para atender. Eu tô tendo que dizer muito não, que a minha agenda tá Porque fechada. era tudo sozinha, né? Perfeito. Perdia muito tempo com deslocamento. Eu falei, eu moro numa residência, do lado é a residência do meu sogro e da minha sogra, e do lado da minha cunhada e do meu cunhado. E a casa do meio da minha sogra e do meu sogro estava desalugada. E eu falei, meu Deus, eu olhava para aquela casa e falava, será que não é o momento de eu trazer as minhas clientes para esse espaço? Por quê? Porque o treino da praia era muito bom. Só que ele me tomava tempo, porque a gente tinha que se deslocar até a praia e passa por duna. Tem a previsão do tempo, que nem sempre... O dia de chuva, né? Exatamente, a gente está ali podendo treinar. Então eu falei, com a minha família junto, eu falei, será que é o momento? E eles me abraçaram e falaram, se você está sentindo isso, se joga. Eu fui com muito medo. Que ano foi, Isso foi Andressa? há 3 anos atrás. Então, 22? 22. Eu fui com medo, por quê? Porque eu não sabia o que era vivenciar um aluguel, né? Um compromisso, né? Um compromisso, Sim. uma responsabilidade. Eu não sabia se as pessoas iriam querer aderir àquele novo método, porque treinar na praia tem os seus bônus maravilhosos em relação à qualidade de vida, em relação ao sol, em relação à natureza, né? E a proposta do treinamento é diferente em relação ao estúdio. E eu consegui trazer, algumas foram. E tudo bem. E outras vieram. E outras vieram, porque daí o boca a boca, ele foi fazendo total diferença. E eu ali sempre divulgando no meu Instagram, divulgando no meu blog, divulgando no meu site, foi fazendo com que as pessoas me procurassem, mais mulheres me procurassem em relação à prática da atividade física. O boca a boca Que foi o que me massa. levou até a Andressa, até o estúdio, que foi a Leca. E que ano foi Sim. isso? 2 anos tem já. 2 anos. É A porque eu Tati tá- treinava com uma personal no meu condomínio. Aham. Daí Eu me fech- lembro disso. Né? Daí eu fiquei, era confortável. Só que daí eu comecei a me incomodar com o contexto do ambiente. condomínio. Aham. Né? Que isso irrita, às vezes. E daí uma amiga me apresentou, me falou da Andressa. Eu falei, pô, eu não conheço a Andressa. Eu posso contar? Claro. Ai, eu vem fazia- história aí, gente. Eu fazia aula de bike nessa É. academia do bairro, que é uma academia grande, Uhum. muito antiga, né? Muito conceituada também, que foi onde a Andressa fez as grandes conexões dela. E eu fazia bike. E daí trocou a professora e ela chegou e entrou na bike e falou assim, gente, olha só, eu tô voltando de licença maternidade. Faz tempo que eu não dou aula. Vocês têm, tipo, calma comigo, né? Ela sentou naquela bicicleta. A gente não podia nem mentir, porque o velocímetro é virado pro professor. Entendeu? Não nem pra... Daí, tipo, a Andressa, ela meteu um pau naquela bicicleta, assim, gente, ela tá voltando da licença maternidade, ainda pediu desculpas, olha ali, cara. Então, assim, com isso energia. essa imagem que ficou guardada da Andressa. Aí, quando essa minha amiga falou assim, tá, você é Andressa, você conhece a Andressa? Eu, sim, conheço a Andressa. Não, fui cega daí. Né? Porque eu não queria mais aquele Que contexto. bacana. E ao mesmo tempo eu queria lembrar essa semana a gente falou sobre isso. Tem várias alunas tuas que têm saudade do treino da praia, né? Sim. Mas elas fazem esporadicamente aos sábados. Que Eu bacana. tive o prazer de fazer um treino na praia e o banho de mar depois é gratificante. Não, tu não tem noção. A minha personal lá atrás, na pandemia, a gente parou, mas ela também, às vezes, ela me levava pra treinar na praia. É um horror, maravilhoso. né? É maravilhoso, É um é um horror, porque é super puxado. Em mas relação é à maravilhoso. resistência cardiorrespiratória, né? Eu saía sempre moída. É muito cansativo. Deixa agora só de resgatar aqui para terminar essa primeira parte. E aí vem a conexão com a Sibila. Conta. A Sibila contou um pouquinho, agora vamos ver a versão da Andressa aí, de como ela... Isso. Porque 2 curitibanas que vão se encontrar em Floripa. É coisa de Deus, né? O que acontece? A demanda começou a Aham. surgir e eu tendo que abraçar tudo. Eu, como mãe, Administrando espaço. administrando tudo, lidando com família, lidando com tudo, eu me via sobrecarregada. E eu sempre, dentro do meu pensamento, eu falava, gente, eu precisava de uma rede de apoio. Só que é tão difícil a gente encontrar pessoas com o mesmo propósito, pessoas que a gente confie, que a nossa energia, ela se conecte. Aham. Um dia, essa minha amiga, que é a Paula, ela pegou e veio me mandar uma mensagem. Olha, eu tô com uma amiga minha que tá indo morar em Florianópolis
Eu falei, meu Deus do céu, isso é tudo. Daí me apresentei pra Sibila, fui atrás dela, perguntei pra ela se ela tinha interesse em vir conhecer o estúdio. A gente sentou juntas, né, Sibila? Colocou várias questões ali pra gente poder trabalhar e a gente fez um desafio, lembra, Sibila? Fez, não. Essa é uma pergunta difícil de falar pra lembrar, né? A pessoa que tá com a memória a menopausa. Esquenta pro biquíni. Eu lembro. Esse era sim, o nome sim. do nosso Esquenta desafio. pro biquíni, A lembrei. Sibila morava em Curitiba ainda e a gente fez esse desafio de ela forma já tava no online. Esquenta. Sim, ela entrou, só que era na parte Adorei online. isso, esquenta pro biquíni. A gente tá aqui em agosto, né? Agora é a hora. Exatamente. Agora é a hora, esquenta pro biquíni, hein? E daí a gente foi formulando esse propósito juntas, conversando. Ela idealizou umas aulas ali online junto comigo. E quando deu a virada de ano, a Sibila veio. E para as minhas clientes foi também um recomeço, porque elas estavam conectadas, né? Elas buscavam os treinamentos no estúdio através do trabalho da Andressa. Então, quando eu vi o trabalho da Sibila, o jeito que ela, o comprometimento dela, o jeito que ela tratava o cliente, a responsabilidade dela, eu vi que aquilo fazia total sentido para mim e que eu tava em boas mãos. Então, veio nossa Casou, conexão. E isso foi quando, meninas? Em 2023 ou 24? Ano passado. Ano passado, 24. Então fez um ano. Exatamente, não. 23? Não, fez um ano, em janeiro desse ano fez um ano que eu tô aqui. É. Foi. Um Ah, ano. então foi 24 Agora um ano mesmo. e É meio isso. praticamente. Que bacana. É, e eu poderia ter Uhum. ido morar em qualquer lugar de Florianópolis, mas também casou que eu fui morar na Lagoa da Conceição, morei um ano lá e depois agora eu moro Na rua do na estúdio. rua do estúdio. É. Qualidade de vida. Que legal. Eu vou agora, vai estar, senão eu vou pular. Tu quer começar aí as suas perguntas? Porque eu já vou para um assunto que muito me interessa. Vamos lá. Então, era esse assunto aqui, ó. Quais foram as primeiras mudanças que tu sentiu no climatério e o que te impactou física e emocionalmente? Então, né, eu comecei a sentir essas mudanças no meu ciclo menstrual, eu comecei a sentir, de noite eu suava muito, acordava com o peito muito molhado. Eu já tenho uma memória meio, já sou meio voada, a memória que é meio signo tu ruim. é, Sibila? Escorpião. Ah. E aí ela começou a dar umas pioradinhas e ela foi piorando cada vez mais. Quem faz aula comigo já sabe que às vezes eu quero falar, A direita, a perna, não é a esqueço o mão. lado, Aham. esqueço a parte do corpo, Mas né? é normal Mas a gente Mas é entende. normal Uhum. isso do processo. Mas enfim, aí isso tudo. E libido começou também uma coisa que começou a me incomodar também, né? Ladeira abaixo. Ladeira abaixo, só fugindo saída pela direita. E aí, aí eu comecei a ver que alguma coisa, né, tava... Mais sério, assim. Só que o que acontece? A vida não para você prestar atenção no que tá acontecendo. Então, ao mesmo tempo, tem várias coisas acontecendo. Até que você consiga perceber, né? Às vezes demora um tempo. O ano passado foi um ano difícil de convivência com... eu morei um ano na minha cunhada, tinha minha sogra, né? Foi um ano, assim... Desafiador. Foi um ano de adaptação. Desafiador. Então, Adaptação tinha também aqui, né? adaptação aqui, ficar longe da família, começar uma vida do zero, né? E o início do climatério é a pior fase. É a Sempre fase o da início. confusão, O primeiro um ano, assim, eu posso falar isso com bastante propriedade agora. A minha endocrinologista falou isso na primeira consulta que eu fiz com ela, e ela tinha toda a razão. O início, depois teu corpo estabiliza, mas é uma mudança tão grande. E aí eu quero só dar uma contextualizada aqui. A gente vai falar num assunto que vai voltar a falar, que é o climatério, a menopausa. A gente tem audiência de mulheres que estão passando por isso e mulheres que ainda vão passar. Então, para quem ainda vai passar, não é para ficar sofrendo por antecipação, mas é importante saber, porque esse é um assunto que não se falava até pouco tempo atrás. Exatamente. Acho que a gente tem grandes mulheres hoje falando muito sobre isso. Vamos começar pela Cláudia Raia. Acho que foi a primeira, assim. A Fernanda Lima tá fazendo um trabalho lindo, porque a gente precisa falar sobre isso. Sim. Porque dá uma desestabilizada. Eu passei por isso. Era um acordo que a gente tinha, até a gente brincava que ia fazer muito focado nesse assunto. A gente tinha esse acordo de trazer esse assunto. Então, eu quero também já dizer aqui, meninas, que bom que vocês estão aqui e a gente poder começar a falar sobre isso. Porque isso nos afeta em tudo, né? Então, assim, Sim. essa fase inicial, pra mim, foi a mais desafiadora. Porque tu precisa entender o que tá acontecendo, tu tem sintomas que tu não sabe, daí tu diz, não pode ser. Aí eu me lembro, assim, isso foi em 2019 que eu fui ler, 2020, eu fui ler os sintomas.
Eu podia, né? Check. Sim, Aham. tenho também tenho também. Esse também tenho, todos. A Galisteu que fala isso, né? Que ela também, assim, a Adriane Galisteu, ela tem todos os sintomas. Que bom pra mulher que não tem, mas eu tenho todos. E é uma mudança até você entender isso, né? O que tá acontecendo com o teu corpo. E dá um desespero, porque tu tem uma potência, tu é uma mulher cheia de energia, tu é uma mulher que faz um monte de coisa, e simplesmente teu corpo começa a dar sinais que Exatamente. é uma pausa forçada, assim. É Uma aquele termo. desaceleração. É recalcular a rota. É parar tudo, olhar e é um daqui pra frente. Então, realmente, acho que tu atravessou ali. Só queria fazer esse complemento, porque eu posso falar que eu tô com 53. Então, já tá um passo à frente. eu já tô um passo à frente. Que é quando o corpo tá mais instável, assim. Eu tinha o calor, a memória e a irritação, né? Entre a irritação e o choro. Ou muito irritada ou muito emotiva, né? É uma gangorra emocional, assim. Sem contar da labirintite que começou, que depois a gente fala mais sobre isso, que eu passei um cara... Assim, foi um martírio. Mas, enfim, só pra te dizer que é isso, sabe? Que o início é o mais desafiador. É confortável até ouvir isso, né? Exatamente. certeza. E que vai passar, só pra completar, tá? Isso a gente tem que, desde agora, deixar muito claro. É desafiador, mas passa, melhora. Claro que aí vem toda a parte que a gente vai falar do exercício, que é fundamental, acho que é no ranking é a questão número 1, mas a gente se acalmar, calma, todas passaram, todas as mulheres estão aí, e você tem que entender isso como uma bênção, porque nós estamos vivas. Toda mulher que estiver viva vai passar por isso. E quem não passou é porque não pôde viver até esse momento. Quando a gente vira essa chave e a gente aceita, porque não é o fim do mundo. Eu nunca vou esquecer quando eu ouvi a palavra falência ovariana. Não, é falência ovariana que fala. Para mim, a palavra, desculpas médicas aí que usam mais para mim, aquilo foi assim de falência, como se tu estivesse entrando em falência. Uns termos que se usa nesse contexto do climatério que, para mim, deveriam ser repensados. Se eu puder levantar uma bandeira, até a própria palavra climatério, menopausa, acho que podia ter umas palavras melhores. Mas, enfim, desabafo. Vai, Sibila. E é um período que você não sabe quanto tempo vai durar até você efetivamente entrar na menopausa, até você ficar ali os 12 meses sem menstruar e dizer, agora estou na menopausa. Então, são muitas dúvidas, E apesar de muitas dúvidas, às vezes você não fala sobre isso. E aí fala muito pouco sobre isso. E aí foi quando eu tava dando aula e uma aluna chegou e falou, ai, meu Deus, olha, minha libido tá uma coisa, viu? Aí a outra aluna falou assim, a minha também. Daí eu falei, bom, peraí, então não estamos sozinhos. Não estamos sozinhas nessa empreitada. Daí, ai, você acredita que acontece isso, que acontece? E aí, né, falei, gente, vamos conversar. E aí foi essa primeira conversa que eu troquei com algumas alunas que começou realmente a me estimular a procurar conhecimento. Então, a gente não é avisada antes, olha, né? Vai estudar sobre isso para você entender. Não, aí de repente você se vê, né, em todos aqueles sintomas e situações. É uma gangorra, né? Exato. Eu acho que esse climatério, ele é assim. E oscila muito até você realmente, né, falir, como você falou, a falência, né, dos ovários, enfim. Porque é a produção de hormônio, né, gente? Assim, também acho que falta traduzir numa linguagem mais acessível, sabe? O que é isso? Porque o teu corpo para de produzir hormônio. É uma fábrica e aí a falência, que vai fechando as portas. Porque, né, que todo mês, o que é a menstruação? Você produz, é um ciclo que é para gerar vida. Então, também não se fala, sabe? Os termos que se falam são muito... Não sei, não é senso comum, assim. Mas acho que daí a Sibila pegou essa necessidade do mercado e criou uma palestra. Isso, aí nesse sentido que eu comecei a precisar entender o que estava acontecendo comigo, eu comecei a estudar e o podcast, esse podcast foi o primeiro que eu ouvi, da Fernanda Lima. Fernanda Lima, né? Muito legal, né? Indico para quem tiver nesse momento válido. E aí eu comecei a falar, tá, mas se eu tô passando por isso, se as alunas, se as mulheres estão passando por isso, eu preciso pegar isso que eu tô sentindo, esse conhecimento que eu tô adquirindo e pegar o meu trabalho, que é, né, a parte da educação física, do exercício físico, e levar isso pra frente. Porque realmente, depois que eu comecei a ler sobre os hormônios, eu fiquei, assim, apavorada. Não, porque assim, os hormônios sexuais femininos, a gente tem uma ideia que eles só são para aquelas funções ali. Mas quando eu comecei a estudar a fundo progesterona, estradiol, e tá relacionado com tanta coisa, saúde dentária, saúde
ótica, Cardíaca, cardíaca, cerebral, pressão, tudo. intestinal, tudo. Eu falei, Jesus amado, quando isso tudo acabar, se eu não tiver preparado o meu corpo, realmente a coisa vai ficar difícil. E aí eu fui estudar sobre, né, mais a fundo sobre o que o que o exercício, o que ele faz com os sintomas, o que dá para amenizar, o que dá para melhorar. E a gente começar a se preparar muito antes teria sido ideal, mas já que não, né? Já que às vezes a gente é meio pega de surpresa. Então, o que a gente pode fazer daqui para frente para passar melhor por esse momento? Mas eu né? acho que, como a gente está falando mais disso agora, as mulheres que vêm, as mulheres estão na faixa aí depois dos 35, os 40, pós-40, elas já estão recebendo muito mais Antes, informação. Então, a gente está exatamente. tendo uma missão muito bonita de falar sobre isso e mostrar para elas que quando elas chegarem ali, hoje ainda a gente estava falando em outro momento ali, e ela disse, ela tá com 41 e falou, eu já tô fazendo, eu já tô me Reposição. cuidando, eu já tô fazendo reposição. Então, ela já tá preparada, ela não vai ter, porque assim, para mim foi uma sacudida, um tsunami. Para mim, o início do climatério ali foi um tsunami na minha vida. Impressionante. E talvez eu tinha uma missão, a minha terapeuta que fala, né? De falar sobre isso, de levantar essa bandeira e contar. Fiz a mesma coisa que você fez, estudei muito, mas vamos lá. Desculpa cortar, só fazer esse comentário, assim, que esse assunto é... E aí eu comecei a ver que realmente hoje já se fala muito mais em massa muscular e como a gente precisa fazer uma poupança de músculos, porque a gente vai perder, e na menopausa a gente vai perder mais ainda, né? Então, eu comecei a pensar em como eu poderia ajudar mais as mulheres, por mais que o assunto hoje em dia já está mais claro e mais na mídia, né? Até um tempo atrás isso não era tão... Até porque é incrível de acreditar, mas que as mulheres eram chamadas de loucas, né? Há nem Muito tanto tabu, tempo né, atrás, o tabu, e até chegavam a usar sanguessugas, né, nas mulheres, porque eles achavam que as mulheres estavam intoxicadas. Então, eles usavam sanguessugas nas mulheres que entravam apenas na menopausa para limpar o sangue. Mas, enfim, né, coisas... malucas que, graças a Deus, a gente já tá vivendo uma época mais evoluída, né? E aí, comecei com esse projeto de montar uma palestra que eu fiz a primeira edição já, que foi bem bacana, foi muito mais do que eu estava esperando, do retorno das mulheres. E realmente, o que acho que a gente precisa é reunir mulheres e conversar, trocar ideias. E ali também, como você falou dos sintomas, eu listei falei sobre a lista de sintomas. Alguns são muito comuns, outros são até, né, mais diferentes, como zumbido no ouvido, gosto metálico na boca, coisas que... acordar às 3 horas da manhã. Isso. A insônia, né? Uhum. Né? E ela é Então- bem diferente, essa insônia. Então, eu comecei a listar e era só... Check. Eu falei, bom, não estamos sozinhas. E é um conteúdo muito legal na palestra, justamente informando sobre essa questão da parte hormonal, né? Eu não sou da área de nome da Especialidade. Sim. Da tu não é- especialidade, tu não né? és médica, Mas né? eu acho que Enfim. independente disso, a gente precisa saber, né? A gente precisa saber o que está acontecendo no nosso corpo. E aí, nessa palestra, a gente conversa sobre essa questão toda do que cada hormônio previne, né? E aí, a queda dele, o que pode levar se você realmente não estiver fazendo exercício físico, o perigo de osteoporose, problemas cardíacos, enfim, a todas os bônus que vão vir caso você não faça nada, né? Os ônus, né? Exatamente, não tem Me bônus diz nenhum. uma coisa, e tu faz... Não, tem uns, né? O bônus é o aprendizado, enfim. Tem Sim. um lado que a gente tem que olhar, porque nem eu disse, a gente tá aqui, tá vivendo, isso já é uma bênção. Tu faz reposição hormonal? Sim, eu faço. Já começou a reposição fazer? hormonal. Já comecei. Na verdade, quando eu tinha 38 anos, eu procurei um médico que trabalhava com modulação hormonal, porque eu tinha um fluxo menstrual muito intenso e porque eu também queria me preparar. Nessa época lá, eu até pensei nisso, entendeu? E aí eu fiz até começar a pandemia, eu fiz um acompanhamento com esse médico. Foi quando eu mudei minha composição corporal, quando eu melhorei essa questão do fluxo e tal.
Mas, enfim, veio a pandemia, né? Pandemia não dava, né? Tinha 5 alunos. Diminui muito, E aí, enfim, aquela questão toda. Aí depois eu não dei continuidade nisso, enfim, vim pra cá. Mas aí eu recomecei com um outro médico lá em Curitiba também. E fiz todos os exames. E aí sim eu tô fazendo esse acompanhamento. Que foi que algumas coisas já melhoraram bastante. Quanto tempo tu tá fazendo? Eu acho que não Meio- faz um ano ainda. Ah. Eu comecei. Mas tu no logo ano notou a passado. diferença, não? Sim, uma coisa que me assustou muito foi ver a minha pele, coitada. Tão ressecada. O cabelo. O cabelo também. caindo igual. E seco, né? O cabelo fica muito seco. E muita queda de cabelo. Quando eu seco o cabelo, era uma. Então, algumas coisas que eu notei que deram já uma melhorada. Questão do meu mal, assim, né? Da irritabilidade. Tanto que agora eu fiquei um tempo lá em Curitiba e eu não fiz o tratamento corretamente e eu voltei pra cá querendo matar né? Mas aí agora... Essa oscilação de humor, então assim, gente, vou falar um pouquinho, né? O calor é aqui assim, né? É um negócio assim, a Andressa ainda tá longe Andressa é disso, bebê. né? Eu espero. Mas Que também tem a menopausa. precoce. A Exatamente. Angélica, por exemplo, é uma que passou por isso. Agora que tá se falando disso. Mas ela, acho que foi com 40, né? Bem, bem cedo. Então, assim, os principais sintomas, né? O calor, aí a pele fica A diferente. insônia. Aí a libido, Aham. a insônia, a irritabilidade e tal. E eu, no meu caso, ainda foi o gatilho para eu ter labirintite. Eu comecei com um processo, claro que associado a estresse, pandemia, várias coisas Sim. juntas. Mas eu fiz uma peregrinação, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu ia no médico e tal, e aí, porque tu tem uma crise de labirintite, fica 1, 2 semanas e passa, e a minha não, e começou, e aquilo agravou muito, nossa, eu fiquei péssima. Eu acho que eu emagreci, nessa fase da crise, acho que 6 quilos. Eu fiquei péssima. O meu corpo, eu acho que eu peguei muito, é uma coisa do intestino, né? Que pega, assim, eu emagreci horrores, assim, eu realmente descompensei. E eu não entendia e tal. E aí eu soube e poderia ser relacionado a isso, porque a tia da minha cunhada teve esse sintoma. E uma colega dela também, onde ela trabalha, que ela é dentista no posto, também comentou. E ela me ligou e disse, Betina, é isso. E aí, porque aí você se estuda e você vai ver o que está acontecendo. E eu mesmo fui juntando coisas. Eu chegava no médico com um monte de informação, porque eu estava observando o meu corpo. E foi ali que eu vi que era o gatilho. Então, o humor, por exemplo, se você começa a tomar um antidepressivo, se você não toma, você depois entende que o antidepressivo ia ser paliativo. Na verdade, o que bota teu humor de novo, deixa ele, ok? É a reposição hormonal. Aí eu fui num médico, aí descobri um médico muito bom, eu tava indo num e troquei, e ele um dia eu entrei no consultório, ele falou assim, o médico da labirintite disse, Betina, hormônio na vida de uma mulher é tudo. É tudo, porque eu falei pra ele, né? Ele disse não, ele disse sim, exatamente, é tudo. Então eu comecei a fazer a reposição hormonal e eu comecei a equilibrar de novo tudo. Aí a labirintite começou, claro, eu estava tratando a labirintite também, e foi um desafio, isso durou anos. Foi um desafio que começou em 2020 agora, final de 24, 25, eu posso dizer que eu tô bem. Mas deixou muito gatilho. E aí tu desenvolve outras coisas, aí eu fiquei com pânico da tontura. Tudo isso muito relacionado ao processo que eu passei. Eu não dirigia mais, coisa que eu adoro, pegava a estrada sozinha sempre. Nossa, pra mim foi assim um processo muito desafiador, porque eu tive, que nem eu falo, eu tive todos os sintomas. E não se fala sobre isso. As pessoas não sabem da tontura. Um dia eu falando com a minha gineca, ela disse, Betina, é verdade. Pode, assim quando as mulheres, quando engravidam, tem tontura. A mesma coisa é a questão hormonal. É um gatilho. Então, assim... Tu fazia exercício na época? Fazia e nunca deixei de fazer. E aí, eu acho que a gente tem que entrar nesse assunto, porque quando eu fui fazer a consulta com a endócrina, primeiro que ela disse que eu já devia começar com a reposição. Se eu tivesse começado, eu teria me poupado, talvez, de alguns sintomas. Eu me arrependi, porque tem muito preconceito. Sim. Né? Eu sei que tem mulheres que não podem, eu sei que tem a questão do câncer, mas tem muito preconceito. Porque existe a reposição sintética e existe a reposição bioidêntica. Sempre a bioidêntica. E ainda tem muita gente que faz a sintética. Isso é muito perigoso. Mas eu não tinha nenhuma questão para não fazer. Então, eu comecei a fazer em, 21... agosto de 21 eu comecei a fazer e faço, e tudo bem. E aí ela dá uma equalizada, né? A reposição hormonal. Que é repor o hormônio que o teu corpo não tá mais produzindo. Exatamente. Por isso que tem que ser a bioidêntica. Então, eu acredito que para ti, daqui para frente, cada vez vai ser melhor. E aí, vamos falar da atividade física. Depois eu falo o que minha médica falou. Tu tem alunas também que estão nesse processo?
Então, quando eu dava o treinamento na praia, o meu nicho, as pessoas que buscavam o meu trabalho ali, elas eram em torno de 30 anos, Mais 30, jovens. 40. Uhum. E o público se identificava com qual proposta? Visando estética. Uhum. O que aconteceu? Essas clientes... Como é que é? Pro biquíni lá? Isso, Esquenta pro biquíni. Esquenta pro biquíni. Então, pessoas que estavam realmente preocupadas com o shape, né? Uhum. Querendo emagrecimento, buscando definição, muito preocupadas com isso. Essas clientes, elas permanecem comigo, elas caminham nessa trajetória comigo, porém a idade vai avançando. E os objetivos, eles vão vão evoluindo, vão mudando. E cada vez mais, como a gente tem uma roda de mulheres muito, muito legal, muito profunda, a gente troca ideias, a gente compartilha vivências, compartilha dificuldades. E em cima disso, todas elas me relatando. Eu preciso voltar aos meus treinos para ganho de massa muscular. O meu médico pediu para eu fazer musculação. Foi aí que a minha metodologia começou a mudar. Eu falei, eu preciso estar dentro do mercado. Porque o meu público já não é mais o público de 30 anos. Agora o meu público é um público 40 a mais. Então foi aí que eu fui mudando a proposta do trabalho. O treinamento funcional, ele continua existindo. Mas eu fui evoluindo em maquinários de musculação. E agora a gente faz um treinamento personalizado para ganho de massa muscular. Então buscando realmente esse processo do envelhecimento, da atividade física em cima da massa muscular. Que legal. Um diferencial, que ela foi ouvindo todas as clientes e o que estava vindo de necessidade, né? Mas igual, segue o treino de funcional, que é o legal. A gente gosta das aulas de mobilidade também, que mobilidade também é importante. A gente sempre E trabalha. deve estar vindo aí um clube de corrida. Perfeito. Porque Que o aeróbico legal. também Que daí, é importante. querendo ou não, exatamente, o aeróbico ele foi um pouquinho deixado de lado. Ele não é que ele não seja importante, mas ele é um complemento, ele não deve ser praticado todos os dias. E para uma mulher que tá nesse processo de envelhecimento, que tá nos 40 a mais, ela precisa adquirir força. Então, no mínimo 3 vezes por semana. Você precisa treinar no mínimo força 3 vezes por semana. Aproveita, Andressa. Aquela câmera ali é toda tua. Repete. Já diz isso para as mulheres. Diz isso porque isso aí tem que ser mantra. A mulher que está buscando massa muscular, que está no processo de envelhecimento, precisa treinar no mínimo 3 vezes por semana força. Muito bem. Então, muito bem dado o recado. Agora eu vou contar. Então, quando eu consultei com a minha endócrino, teve uma cena engraçada, que eu nunca vou esquecer. Ela falando e tal, fiz todos os exames e tal. Ela fez, né, que eu devia repor, e aí a vitamina D, a B12, isso é uma coisa também muito importante, né, que ajuda muito. E ela imprimiu um negócio assim e trouxe, assim, uma folha em branco, estava escrito assim, ela tinha digitado. 150 minutos de atividade física por semana, no mínimo. Juro pra vocês. Ela digitou, ela imprimiu. Não, um papel em branco. Ela imprimiu um papel, ela digitou aquilo e botou assim. Só faltou ela dizer assim: agora tu vai sair daqui, tu vai num cartório, tu vai autenticar isso aqui. E ela disse: Bettina, isso aqui é inegociável. 150. Não me vem com papinho de meditação, não sei o quê. 150 minutos de atividade, no caso, musculação, por semana. Tu entendeu? Ela foi muito dura comigo no melhor sentido da palavra, e isso é muito importante. Então, isso é uma consciência que a gente tem que ser mantra. A atividade física é o maior aliado no processo. Muitas mulheres que fazem atividade estão tendo desafios gigantes de sintoma. Imagina se você não fizer. Exatamente. E ele é um grande aliado, inclusive para aquelas mulheres que, por exemplo, têm problemas, como que a gente diz, contraindicações e não podem fazer reposição. Aí a atividade física, ela é ainda mais importante, talvez mais intensa. Hoje tem questões de alimentação, porque tem muita mulher, se tiver histórico de câncer e tal, não pode fazer. E vou só contar mais uma história que também a minha endocrinologista contou, a questão do preconceito, né? A mãe dela, quando ela terminou a formação em endocrinologia, a mãe dela já tinha saído do período que poderia fazer reposição, porque tem uma janela para fazer. Um tempo depois, a mãe dela teve câncer de mama. Ela disse, se tivesse começado a reposição, ia dizer que é disso. Quer dizer, ela teve e nunca fez reposição hormonal. Então, a gente tem que avaliar o que é bom pra gente, né? Nós vamos aqui trazer médicas e tal para falar sobre isso. Mas,
cada uma tem seu contexto, né? Então, uma coisa... Hoje, inclusive, as mulheres estão testando, fazendo exames bem aprofundados, porque às vezes ela pode ter tido na família, mas ela não tá nessa janela, né? Ela não tá nessa situação. Hoje tem exames muito detalhados que podem ser feitos para ver se você... Eu falo isso porque eu tenho amigas que têm na família, né? E elas estão fazendo investigação para ver se podem ou não fazer a reposição. E aí tem que fazer os exames, tudo direitinho e tal. Mas para quem pode fazer, no meu caso, funcionou muito bem. Assim, foi um divisor de águas para mim. Sim. Mas combinação. Outra coisa, dormir. Dormir. Acho que, eu não sei, né? Vocês que são educadoras físicas devem bater nessa tecla também. A questão de dormir bem. Mais quantidade, dormir mesmo, teu corpo descansar, sabe? Acho que é uma coisa bem importante também. Não sei se tu sentiu isso, porque acho que a gente perde aquele pique, né? Eu perdi. O que eu vi que me impactou muito é que você vai vendo que você realmente não é mais a mesma pessoa, né? Assim, de um tempo meio rápido pra cá. Eu acho que 2 anos, 1 ano e meio pra cá. Eu sempre gostei muito de treinar e eu treinava geralmente 2 vezes no dia, até outro dia. Aí eu comecei a sentir essa piora na minha performance. Não é porque eu não queria, é porque, né? Porque eu tava faltando alguma coisa, né? Na verdade, é a queda da oscilação hormonal, te deixa mais fraca, com menos força, enfim. Então, isso me impactou muito, porque eu sempre gostei muito de fazer exercício. E agora, eu faço, mas tem dias que eu tenho que lutar pra ir fazer um treino. Eu fazia 2. A Cirila faz crossfit e musculação, tu fazia no mesmo dia, né? Crossfit e musculação. Mas, então, isso eu senti muito. Uma das coisas que mais me deixa, hoje, me abala, é isso. Te abala emocionalmente. Emocionalmente, é não ter consegue. essa mesma disposição que eu tinha até pouco tempo atrás. Então, eu vou te dar uma boa notícia. Vamos dar boas notícias. A gente recupera bastante desse pique, mas demora. Porque isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu era uma pessoa super acelerada, fazia um monte de coisa, eu não me reconhecia mais. Eu não conseguia. E eu acho que aceitar isso é muito importante. Sim. Aceitar e pensar que depois passa. Porque a fase transitória é muito difícil. E hoje, do ano passado pra cá, eu vejo que eu recuperei muito da minha energia. Tu tá na fase transitória, então. Ela tá no início, que é a pior fase. Esse 1 ano e meio, 2, eu acho que é a pior fase. Depois, o teu corpo tá se reequilibrando. Ele tá num novo momento, né? Sim. Então, eu posso dizer que, claro, combinada, um monte de fatores, né? Mas eu posso dizer que eu recuperei muito do meu pique, assim, no sentido da vida mesmo, né? Sim. Coisas que você fazia que você não consegue mais fazer. Isso é muito assustador para as mulheres. E nós somos a geração de mulheres que faz muita coisa, que trabalhou, que conciliou. Então, eu quero te dar essa boa notícia. Que bom saber disso. Fico feliz. Mas como é que o movimento ajuda a lidar, então, com os sintomas de insônia? Tu chegou a estudar sobre isso? Sim. Na verdade, assim, o exercício físico, ele faz com que você fique mais cansado, né? E ele ativa o teu corpo para separar bem o estado de sono e o estado de vigília. Então, o exercício físico vai estimular um sono melhor, né? E se você não faz nada, se é sedentário, eu acho que eu nunca senti isso. Eu tive essa dificuldade, hoje eu já durmo melhor, né? Por conta da reposição hormonal e por conta de fazer exercício. Mas, realmente, o estímulo do exercício faz com que você tenha um cansaço maior no sentido de chegar à noite e teu corpo entender que tá na hora de você, né, começar o processo. Regula. E no ganho de peso? Diz que também tem um ganho de peso na... Tem. Essa questão do ganho de peso é uma coisa que eu vejo bem generalizada, né? As nossas alunas falando, eu tô sentindo que eu tô com mais peso, mais gordura visceral, porque realmente a distribuição de gordura corporal muda, né? Do climatério e a menopausa, a gente começa a ter um acúmulo mais localizado na questão ali da região abdominal, né? E aí você vai estar fazendo exercício, você vai estar construindo massa muscular. Quando você constrói massa muscular, você aumenta o teu metabolismo basal, teu corpo vai começar a trabalhar mais rápido. Mais músculo, queima mais calorias, você vai conseguir manter ou eliminar a gordura corporal que tem essa tendência de, claro, junto com alimentação, outras coisas mais. Mas essa questão, o exercício também regula essa manutenção do percentual de gordura que a baixa do estrogênio causa.
né? E ansiedade também, tendência. então, tá meio atrelada. Sim, exercício físico é, né? Já sabes que se por aí já tem essa frase, o exercício físico é o melhor ansiolítico que existe, né? Uhum. Então Os você psiquiatras falam isso, já. Quando a gente pratica atividade física, neurotransmissores são emitidos, são liberados no nosso corpo, que são hormônios de serotonina, dopamina, irisina, a adrenalina famosa endorfina. e endorfina. E todos esses hormônios, eles são responsáveis pela qualidade de vida, pelo bem-estar, pelo sono, pela regulação do sono, pelo humor. Então, eles potencializam tudo isso, né, com que a pessoa, ela melhore essa disposição dela. Então, por isso que a pessoa que pratica atividade física, ela vai ter uma noite bem dormida, ela vai se sentir com mais disposição para ter a tarefa dela diária, ela vai... Administrar melhor o estresse, né? Isto, então tudo isso interfere, mas precisa ser regular. Vamos falar de novo juntas. Vamos de novo. Regular. Eu sou uma prova viva disso tudo aí que elas estão falando. Não falando da menopausa ainda, porque no climatério, porque eu acho que ainda tô me escapando. Mas, assim, o exercício físico hoje, se eu não faço, eu fico triste, fico mal. Eu treino de segunda a sexta. Todos né? os dias. Todos os dias. Nas segundas com a Sibila e de terça a sexta com a Andressa, por causa do horário. Uhum. 7 horas da manhã. E depois o dia é outro. Eu admiro muito que consegue treinar. Eu não consigo treinar às 7 da manhã. Eu consigo Porque fazer Betina é o yoga. contrário. Eu sou o contrário. Eu 7 da consigo fazer noite. yoga. Aí eu quero abrir só um parênteses que eu acho que treinar e tal, não tem o que discutir, tem que fazer. É massa muscular, é aquela história, não é gostar ou não gostar. É. Tem coisas que a gente não escolhe, se gosta ou se não gosta. A gente tem que fazer. A vida é assim, a história, né, da vida adulta e tal. A gente tem que fazer. Então, musculação é um caminho sem volta. Mas se eu puder dar uma dica também, isso me ajudou muito no meu processo, a meditação. Eu medito com regularidade desde 2018. Quando eu li aquele livro... Eu sempre quero falar o nome do livro, esqueço. Daquele americano que 10 minutos de cada coisa. Que 10 minutos de meditação, 10 minutos de mentalização, 10 de corrida, não sei o quê. Bom, é esse livro. O Milagre da Manhã. Acho que é o Milagre da Manhã, sim, né? sim, Esse sim. livro, Milagre da muito Manhã. bom. Ele foi um divisor de águas e a partir dali eu comecei a meditar. E eu medito todos os dias, um pouquinho. Às vezes 5 minutos, às vezes 10, às vezes 15. Medito e faço yoga há muito tempo também, então me ajudou muito a meditação e o yoga. Então, assim, isso também é um conselho e eu sempre falo isso pra Tassi. Eu sou agitada, não consigo. Treina. Meditar é treino. Então, porque você acelera. O exercício e tal, ele vai te dar adrenalina e tal, mas você também precisa Baixar. desacelerar. Então, Exatamente. eu daria mais uma dica. Junto com isso, começa a pensar um jeito de aprender a meditar, porque meditar é treino. Às vezes vai ser de olho aberto, fechado, com música, sem música. Cada um vai descobrir o seu jeito. E como é que a gente descobre? Fazendo. Testando. É na prática. Tem dias que meditar é difícil, que você diz, não, hoje não tô conseguindo. E tem dias que flui bem, mas faz. Eu medito todos os dias. Eu tiro esse tempo. Eu acordo de manhã, a primeira coisa, às vezes eu sento na cama e faço isso. Às vezes eu saio da cama e vou até o sofá. Se for 5 minutos, então assim, deixar, já que a gente tá falando, né? Porque eu acho que isso dá o equilíbrio. A Fernanda Lima fala muito da meditação também. É que quem faz yoga... Já tem isso, né? O yoga traz a meditação. Então, isso foi, pra mim, o yoga e a meditação foram grandes aliados nesse meu processo. E eu fazia academia, eu faço musculação com regularidade desde 2016. Antes eu fazia pilates, outras coisas. Então, eu vou fechar aí quase 10 anos que eu fiz um trabalho preventivo. Deveria ter começado antes, fiz um pouco de musculação em outros períodos, fiz. Mas com regularidade, vou fechar 10 anos. E é um caminho sem volta. Mas depois que você descobre o poder da meditação, é uma virada de chave na nossa vida, principalmente para a questão da ansiedade. Porque você trabalha a respiração e você desacelera. Perfeito. E precisa. Treinamento é merecimento. A gente só adquire aquilo que a gente treina com frequência, né? É treino. E essa importância da respiração, eu acho que ela tá muito atrelada o de dentro para fora. Isso é uma busca, o respirar, o meditar, ele é uma busca consciente tua, com a tua percepção de como você está se sentindo, se você está agitada, se você está estressada. Então, você vai reprogramando, ativando seus transmissores ali, o sistema parasimpático, desacelerando, mostrando calma para o teu corpo. O cortisol acentuado lá, o cortisol alto, elevado, ele
só piora muita coisa, questão do sono, questão da alimentação. Então, respirar é fundamental. E é quando a gente começa a se olhar de dentro para fora. É isso aí. Tu tem uma Nossa. técnica que tu trabalha que é o LPF. Isto. Tem relação, né? Totalmente. O LPF é um sistema postural e respiratório, né? Uma técnica de respiração e posturas específicas que trabalha exatamente isso. Então, são respirações rítmicas, onde a gente faz com que o aluno perceba a respiração dele, conscientize a respiração dele, trabalhe a respiração diafragmática. Isso melhora a ansiedade, melhora a depressão, diminui estresse. Então, em cima disso vem toda a reprogramação que eu sou muito... Pego pesado com as minhas clientes em relação ao educar o movimento, né? O conscientizar o movimento. É você estar atenta aos detalhes, né? Eu gosto de ver minha aluna se movimentando bem, dela estar ali presente no que ela está fazendo, de conectar os pés no chão, de saber como está a postura dela quando ela está fazendo um agachamento, um supino. Então, ela olhar para dentro dela. Não apenas treinar por treinar, de estar ali levantando o peso de qualquer jeito, mas ela se perceber. Eu acho que esse é o caminho E foi um processo educativo, né? educativo. Porque a gente chega lá, tipo, eu cheguei lá de fazer rápido. Isso, Não é um movimento... Tá consciente. E a Isso. gente treina descalço. Que legal. No tatame. mas então, isso tem aí uma eu- outra... Mas hoje muito, né, tá se falando disso de treinar descalço, que você precisa botar o tênis quando você vai fazer um aeróbico e tal. O que queria falar? Consciência corporal. Isso eu adquiri com o Pilates. Isso eu devo ao Pilates, porque o Pilates é todo feito na respiração. Não existe, e ele é o contrário do yoga, né? Sim. No yoga, quando você inspira, o Pilates é o contrário, você expira e vice-versa. Então, eu fazia os dois simultâneos. Ali eu ganhei, porque eu vejo muita gente na academia, né? Eu tenho academia no prédio, o pessoal malha, o que até malha direitinho, mas não faz o movimento com a respiração. Eu sempre perguntava pro meu personal, dizia, agora eu solto o ar ou eu puxo o ar? Porque faz toda a diferença. Toda a diferença. E isso o Pilates ensina. Essa consciência, por exemplo, abdominal não é quantidade, é qualidade, né? Totalmente diferente você fazer direitinho e você fazer naquela do, vou fazer 100, 150, 200. Não é por aí. Então, E elas corrigem o tempo inteiro. E eu pergunto, como é que vocês estão vendo se eu tô com uma camiseta? mas né? Não, vê. pela tua postura. Eu Aham. assim, gente, como é que você sabe que eu não tô segurando? É que o educador físico, que está bem aliado ao movimento, bem consciente, ele consegue ver os detalhes, né? Então, é uma percepção que a gente vai conquistando mesmo, e o que traz isso é a nossa experiência. Então, as nossas formações, as nossas O especializações... conhecimento do corpo humano, né? Exatamente. Mexe o pezinho um pouquinho mais pro lado aqui, já pega o que tem que pegar. Assim, não, tava Exatamente. fácil, né? Tava Tá. fácil. Aham. Não tá mais agora. Faz toda a diferença, né? Faz demais. E não é só aumentar o peso, né? É fazer o movimento correto. Né? Aham. Sibila, o que tu diria para quem tá começando a sentir essas mudanças? Dá um conselho. O meu conselho é que Assista a minha palestra. assista a minha palestra. A gente vai divulgar também. Aham. Mas assim, eu acho que a primeira coisa é que você entender que dali pra frente você vai ter que mudar os cuidados que você tem com você. Você não pode dizer assim, eu acho que daqui 3 meses eu vou lá no médico, eu acho que eu vou faltar no treino, eu acho que eu vou Dar uma pausa. dar uma pausa, eu acho que eu vou comer de qualquer jeito. Não existe mais isso a partir do momento que você, né? Não deveria nem existir para sempre, mas agora nesse momento, né, para sempre. A gente não deveria pensar assim durante a nossa vida, mas especificamente nesse momento, eu acho que a gente tem que parar e colocar a gente como prioridade da nossa vida. Não tem mais como deixar para fazer depois, ou, né? E ter essa consciência que a gente vai precisar realmente agora. Eu preciso treinar de verdade. Eu preciso ir atrás de me informar. Eu não preciso ter vergonha de falar desse assunto, né? Eu tenho que mudar a relação que eu tenho com o meu corpo a partir daí. Não tem mais como você deixar para depois. O que Esse tu é o diria primeiro- para a Sibila de alguns anos atrás? Olha, eu diria que eu deveria, na verdade, assim, ó, como eu gosto muito de exercício físico, né? Eu já desde pequena e tal. Mas eu comecei a fazer musculação de verdade
com 38 anos. Até então, eu só dava um miguezinho, tenho que ser sincera. Eu gostava de correr, eu gostava de fazer esportes... Atletismo, né? Eu gostava de esportes de aventura e tal. E aí, quando eu fui... Mas eu tenho que agradecer a Renner pelo... eu me lembro até hoje, 38 anos eu tinha. Que daí foi quando eu procurei, comecei a mudar essa chave. Mas eu fui na Renner, aquele espelho desgramado que mostra Eles tudo. seguem desgramados. Nossa. E aí, eu olhei no espelho, olhei pra trás, olhei a retaguarda e vi, assim, um caimento. Tava tudo assim, Ai, caído. Jesus. Aí eu falei, gente do céu, sério, eu saí daquele, eu saí deprimida da loja. Eu falei, Obrigada, não, Renner. Obrigada, Renner. E aí eu falei, não vai dar mais pra eu me enganar a musculação. Aí foi a partir daí que realmente eu comecei a fazer Treino de força. treino de força, né? Então, eu acho que eu comecei tarde. Não é que seja... Nunca é tarde pra começar. Mas eu digo assim, mulheres, comecem isso antes, se vocês puderem. E isso faz total diferença, principalmente daqui pra frente. E muito mais lá na frente, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a construir essa poupança antes. E nesse dia foi um choque pra mim, né? Mas ainda bem que eu tive esse choque e não enganei mais eu mesma, né? E hoje já vai na Renner de novo? Hoje já tô vendo, já tá um pouquinho melhor agora. A situação já melhorou. Ô, Andressa vem de uma construção bem interessante, né? Mudança radical, tá treino na praia, de montar o estúdio. Hoje tu investiu em maquinário de musculação. Tu empreende radicalmente, dá pra dizer assim, né? Que recado tu daria pra essa mulher que empreende, que tem esses medos, né? Vai com medo mesmo? O que tu diria pra essa mulher? Eu acredito que a gente não precisa esperar o momento perfeito pra gente ir atrás dos nossos sonhos. Porque muitas vezes o momento não tá perfeito, né? E a gente precisa de coragem. A primeira coisa é coragem. A segunda coisa que eu acredito muito é estar blindadas de pessoas que te impulsionam, que te colocam pra cima a realizar o teu sonho. Acreditar em você mesma e seguir, porque você é capaz. Então, pra mim, a coragem é o músculo forte. Tem que ter coragem. Vai não com medo desistir. mesmo, né? Vai com Que medo legal. mesmo. Baita recado. E ele pode hipertrofiar, né? Coragem pode Isso. hipertrofiar também, crescer cada vez mais. Aham. Uma mensagem final, Sibila, sobre força, saúde, movimento, mulheres. Olha, mulheres desse Brasil. A gente vai precisar realmente entender que um dia, né, como a Bettina agora ela me deu uma notícia boa, isso vai melhorar. Vai. Quem tá passando por esse processo é realmente se informar, acreditar, se colocar em primeiro lugar e não desanimar, porque realmente algumas coisas desanimam a gente, né? Mas tem a luz no fim do túnel, né? Com bons cuidados, com acompanhamento médico, com esse apoio de outras mulheres, a gente com certeza vai passar por esse momento e vai se fortalecer. Eu acho que isso tudo tá acontecendo, tá me fortalecendo, né? Eu tô mais me autoconhecendo, tô fortalecendo esse propósito de levar também informação para outras mulheres e realmente a gente não tem o que escolha, né? A gente não escolhe, fala assim, olha, querida, você quer passar pela menopausa? Não, você vai passar. Então, vamos encarar de frente isso aí, vamos se cuidar que tudo vai dar certo no final. Autoconhecimento é recorrente, todos Sempre, os episódios, né? Sempre autoconhecimento. É fundamental. A gente tá no 30º episódio e a gente ouve essa palavra de novo. Aliás, que alegria o 30º episódio, né, gente? Deixar registrado. E tudo passa, assim, acho que tem que ter uma serenidade também. E quando eu comecei, e agora, o quanto já se fala mais sobre isso, por isso que eu falo, Cláudia Raia, o dia que eu encontrar ela, eu vou dizer, Cláudia, muito obrigada, porque ela começou a falar muito disso. Essa semana ela teve no Saia Justa, e ela falou de novo que o que derrubou ela do pique que ela tem foi a menopausa. Ela sentiu todos os sintomas também. Então, a boa notícia é uma fase transitória e ela passa. E não é que a vida acaba. Até a questão de libido, que tem muito preconceito. Não, gente. E os 50 aí estão bombando, entendeu? Não é assim, ai, meu Deus, e agora? Não, não é. A natureza é perfeita.
né? Assim, ela faz esse ciclo. O homem também tem queda hormonal. A diferença é que a nossa queda é muito acentuada. Do homem, ela é mais gradativa, é mais devagar. Porque é muito assustador o que se diz e tal. Parece que a mulher, assim, é como se a vida parasse. Uhum. E não é. Quando as nossas avós entraram na menopausa, a gente nem ficava sabendo. Elas tocavam a vida normal. Com certeza, com muitos sintomas. Então, acho que, né? Eu adorei o que tu falou ali, mas que fica esse recado. Calma, respira. É um momento de muito autoconhecimento, que a gente se reconecta com a gente e vai passar. Exato. Ir atrás de informação, de se orientar, de ter o apoio de mulheres. Agora, quando eu me reúno com as minhas amigas, assim, o assunto volta e meia vem, né? E aí, como que tu tá? E como que tu tá fazendo? E tá todo mundo fazendo o quê? Cuidando da alimentação, todo mundo fazendo atividade física, né? Todo mundo tentando levar uma vida, desacelerar um pouco, né? Levar uma vida um pouco mais calma. Então, é isso, assim. Então, que bom que a gente pode falar sobre isso, mas Exatamente. é transitório, né? Não é que vai voltar a ser como era antes, é diferente. Sim. É uma nova fase É uma da nova vida. fase. É. O teu recado final para as mulheres. O meu recado é: acredite em você mesma, corra atrás dos seus sonhos, tenha coragem, tenha força, porque uma mulher forte, uma mulher com propósito, nada, nada, nada coloca ela para baixo. Então, acredite em você mesma. E faça musculação, né? E faça, E seja e forte treine. fisicamente também. E Exatamente. venha conhecer o nosso estúdio no Rio Boa. Tavares. Convido, É. meninas, boa, falem onde é, deem o endereço aí, Fala se aí, vocês Andressa. puderem olhar para a câmera aí. O estúdio fica localizado no Rio Tavares, na 3ª rua, na Servidão Sotério José de Farias. É um estúdio bem personalizado, só mulheres, extremamente feminino, né, Sibila? Isso, turmas pequenas, né? Temos modalidades variadas, temos aulas de mobilidade, temos aulas de treino resistido, treino cardio. Então, é um espaço acolhedor, onde vocês vão ser muito bem recebidas. E esperamos vocês para fazer uma aula experimental no estúdio Andressa Rangel. Meninas, Perfeito. Obrigada, muito meninas. obrigada. Obrigada Foi a vocês. muito especial. E é um assunto Obrigada a pra vocês se pelo falar. convite, pela Imagina. essa honra de estar aqui com vocês. Para nós que é uma honra, né, Tássia? Eu conheci as meninas por causa da Tássia, a Sibila primeiro, a Andressa eu conheci pessoalmente hoje e a gente queria muito falar desse tema, então que bom que vocês puderam, abriram aí uma agenda de vocês para virem. Obrigada. A gente faz um Obrigada brinde a final vocês. com a nossa Brinde. xícara do Bem Queridas. Obrigada, gente. Tchau, gente. Até a próxima. próximo. Uhul.